Graça e paz, queridinhos do meu coração. Estamos aqui para mais um estudo. Hoje, o tema 4, o plano da salvação, com o nosso estudo Ouvindo a Voz de Deus. E antes de começarmos o nosso estudo, vamos fazer a nossa oração, para poder iniciarmos. Então, oremos. Senhor Deus, amado Pai, aqui estamos, os teus filhos, para estudar agora esse tema que é muito importante sobre o plano da salvação. E queremos pedir ao Senhor que nos dê compreensão da Tua palavra e que nós possamos compreender segundo a unção do Teu Santo Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje vamos falar sobre o plano da salvação, mas antes vamos fazer uma pequena introdução. Deus, Ele nos ama com amor eterno. Ele se dispôs a deixar o seu reino e vir a este mundo passar por toda a agonia da cruz a fim de resgatar a humanidade que tinha se perdido, como a gente viu no estudo passado. O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar alegria, paz de espírito, perdão e esperança. Então vamos adentrar para sermos bem objetivos mesmo, para não ficar muito longo, para não perder tempo também, com a primeira pergunta. Quantos são pecadores? E qual é o resultado do pecado? Então, duas perguntas em uma. Quantos dos seres humanos são pecadores? E qual é o resultado deste pecado? Pega a sua Bíblia, confere comigo, lê, dá pausa e lê, abre sua Bíblia e confere comigo. Romanos 5,12 diz assim, respondendo à pergunta quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado. Romanos 5,12 diz assim, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, que foi através de Adão e a desobediência dele, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quantos são pecadores? Todos os seres humanos são pecadores. E agora, respondendo à segunda parte da primeira pergunta, e qual é o resultado do pecado? Romanos 6,23 diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna, que é um dom gratuito de Deus através de Cristo Jesus. Então, apesar de sermos pecadores e receber este salário, que é a morte, mas temos a vida eterna também em Cristo Jesus, que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. E então, para fazer um resumo aqui da primeira pergunta, quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? A morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Segunda pergunta, que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Então, o pecado entrou no mundo. Qual foi a reação de Deus diante disso? Gênesis 3, verso 9 e 10. E diz assim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, qual foi a reação de Deus diante do pecado? Quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram, que o pecado entrou no mundo, desobedeceram, o pecado entrou no mundo. Qual foi a reação? O Senhor foi até eles e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Adão, Eva, onde estão? E Adão respondeu, ouvi a tua voz no jardim, que nos chamava, e tive medo, porque eu estava nu. Aí eu me escondi. Então a reação de Deus foi ir em busca do homem. Então vamos agora para a terceira pergunta. Qual a condição da natureza humana após o pecado? Então, como que ficou a natureza humana depois que o pecado entrou no mundo? Gênesis 6,15 diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, a maldade do homem havia se multiplicado depois que o pecado entrou no mundo. E a natureza do homem, após o pecado, ficou continuamente má
todo o desígnio do coração do homem era má. Então, foi assim que ficou a natureza do homem. E Salmos 51:5 diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, a gente já nasce nessa condição de pecador que herdamos de Adão e Eva através da desobediência. Jeremias 17:9, respondendo ainda a terceira pergunta, qual a condição da natureza humana após o pecado, diz assim, Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, a natureza humana, depois do pecado, ele ficou desesperadamente corrupto. E também enganoso é o coração, não podemos confiar muito nele, né? Mateus 15:19 diz assim, ainda sobre a condição da natureza humana, depois do pecado, fala assim, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Então, a nossa natureza ficou assim, né? Do coração procede os maus desígnios, homicídios, adultério, todas essas coisas, as tendências, né? Você vê a nossa natureza como é. A Bíblia fala como é a nossa natureza. Então, diante desta nossa natureza, só o poder de Deus, a graça de Deus, o Espírito Santo, a ação de Deus, de Jesus na nossa vida para a gente conseguir lutar contra essa natureza. Então, a condição humana tornou-se corrompida e depravada. E a quarta pergunta diz, quais são outras características da natureza humana? Então, a gente viu algumas, vamos ver outras. Efésios 4:18 diz assim, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Então, outra característica é que nós somos pessoas obscurecidas de entendimento, né? O entendimento da gente não é claro como antes do pecado, né? Depois do pecado, olha como a gente ficou com o entendimento obscurecido, alheios à vida de Deus. A gente não se importa muito com querer saber das coisas de Deus por causa da ignorância em que vivemos, e muitas vezes essa ignorância vem através desse sistema que a gente nasceu. E aí a gente acaba absorvendo essas culturas, esses erros, esses enganos, e aí a gente vive nessa ignorância. Por isso que devemos estudar a palavra de Deus para a gente conhecer a verdade e poder fazer essa comparação do que é certo e do que é errado, né? Do que é a verdade e do que é a mentira. E o coração ficou também muito duro, principalmente para as coisas de Deus, porque essa é a natureza, né? Humana, a natureza do pecado. 1 Coríntios 2:14 diz assim, ainda respondendo à pergunta, quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, nós, nessa nossa natureza normal, nós não aceitamos as coisas do Espírito de Deus, porque como a gente não busca o Espírito, não busca estudar a Bíblia e busca Deus para a nossa vida, como a gente viu no verso anterior, alheios à vida de Deus, a gente não se importa muito. Então, o que acontece? Esse homem natural, ele não aceita as coisas de Deus porque é uma loucura. A gente naturalmente já fala, tem muita gente que fala assim, isso é loucura. Conheço muitas pessoas que falam assim. Então, por não conhecê-la, ela acaba o quê? Por não entender, no teu espírito para discernir, porque o final diz, elas se discernem espiritualmente, o espiritual se discerne espiritualmente. Então, por a gente não ter, às vezes, o espírito, a gente não consegue entender, aí a gente diz que é loucura. Mas não é, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E Romanos 7:15-16 diz assim, ainda respondendo a quarta pergunta, quais são as outras características da natureza humana pecaminosa. Romanos 7:15 diz assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Tá vendo? Nem a gente compreende a forma como a gente se comporta, porque aquilo que a gente gostaria de fazer, a gente não faz, né? A gente faz o que a gente detesta. Então, essa é uma das outras características da natureza humana. Então, para resumir a quarta pergunta, né? Querer o bem está em nós. Às vezes a gente quer fazer o bem, mas a gente não consegue efetuar o bem. O homem natural não compreende as coisas de Deus, por isso que precisamos do Espírito Santo de Deus para nos ensinar. Quinta pergunta,
Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Então, o homem desobedeceu a Deus no jardim do Éden, o pecado entrou no mundo. E qual foi o plano que Deus estabeleceu? João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o plano que Deus estabeleceu para salvar o homem da morte eterna foi a vida de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus amou ao mundo de tal maneira, nem tem explicação, uma maneira tão grande, esse amor de Deus por nós, que ele deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê no sacrifício de Jesus, que venceu e te deu a vida eterna, todo que crê nisso, ele não morre, mas ele tem a vida eterna. Então, depende de você somente aceitar ou não. É de graça, Jesus já fez tudo o que tinha que fazer. E nada do que a gente faça vai acrescentar alguma coisa, porque a gente não acrescenta. O que Cristo fez foi perfeito. É só você aceitar de todo o coração. Então, respondendo, né, a quinta pergunta, que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? O plano da salvação através do ato de Cristo na cruz do Calvário. Deus estabeleceu um plano mediante o qual seu Filho daria vida em lugar do pecador. Desta forma, todos os que aceitam o Senhor Jesus como seu Salvador é perdoado e recebe a promessa da vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Bíblia fala, em 1 Coríntios 15:3. Pega sua Bíblia e dá uma conferida também. Sexta pergunta. O que Jesus fez por nós na cruz? 1 Pedro 2,24. Carregando Jesus mesmo em seu corpo sobre a cruz os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, suas feridas, fomos sarados, fomos curados. Então, Cristo levou na cruz do Calvário aquilo que era nosso. A morte nos pertencia. Ele levou na cruz do Calvário, ele morreu, ele sofreu, ele foi cheio de chagas que era nosso, ele trocou, ele levou, e através desse sacrifício dele, nós deixamos, né, temos que nos esforçar para deixar o pecado e viver uma vida mais de justiça, de forma honesta e correta. E então, ainda respondendo a sexta pergunta, o que Jesus fez por nós, Isaías 53:5 diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, pelos sofrimentos de Cristo, nós fomos sarados, ou seja, nós temos oportunidade agora de novo de ter a vida eterna e não a morte eterna. Então, resumindo o que Jesus fez, ele carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Obrigada, Jesus, né? Porque ele fez esse sacrifício por nós. A sétima pergunta: quem pode mudar a natureza humana? E agora a gente tem essa natureza. Quem é que pode mudar? 1 Samuel, capítulo 10, verso 6, diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás como eles, e tu serás mudado em outro homem. Então, segundo o livro de 1 Samuel 10:6 diz que o Espírito do Senhor é que pode mudar essa natureza humana. Então, todos os dias, nas suas orações, peça a Deus que derrame o Espírito Santo sobre a sua vida, porque só o Espírito Santo pode fazer essa mudança que a gente precisa em uma nova criatura, em um outro homem, um novo homem. E também, não só o Espírito Santo, mas outra coisa também. João 8:32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que é que vai te libertar dessa situação, dessa natureza pecaminosa, que só quer as coisas contrárias, as coisas de Deus? A verdade. E o que é a verdade? Que a gente viu lá no primeiro estudo, a Bíblia. A palavra do Senhor é a verdade. Então, duas coisas podem mudar a natureza do homem: o Espírito Santo e o estudo da palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui nesse canal. Estudando, cada vídeo é um tema, né? E a gente vai na Bíblia e vê o que a Bíblia fala sobre isso. Então, vamos agora para a oitava pergunta. A salvação depende de nossas obras? Então, para a gente ser salvo, depende
do que a gente faz, das nossas obras? Vamos ver? Gálatas 2,16 diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Como eu disse, nada que a gente faça, cumprir a lei, cumprir os 10 mandamentos, obedecer, nada que a gente faça vai acrescentar a salvação. O que Cristo fez foi perfeito. Não precisa de nada que a gente faça vai acrescentar. O que Cristo fez foi perfeito. Por isso que a salvação não é por obras, pelo que a gente faz. É pela graça de Cristo Jesus, pela morte de Cristo Jesus, pelo presente que Ele nos deu, trocou a vida dele e morreu para nos resgatar dessa condição, dessa situação, e nós apenas temos que aceitar, né? É de graça, viu? Ah, mas é de graça só assim? É de graça só assim. É simples, é só assim. A vida é simples, nós que complicamos, né? Então, a salvação depende das nossas obras? Não, de jeito nenhum. Somente do que Cristo fez na cruz do Calvário. E já temos a salvação. A sua parte é só aceitar, né? Que é de graça, gente. A vida eterna. Então, a 9ª pergunta. Como pode o homem alcançar a salvação? 1 João 5, 11 e 12. Diz assim: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, como pode o homem alcançar a salvação? Ter e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque diz assim: quem tem Jesus tem a vida. Quem não aceitou Jesus não pode ter a vida. É a palavra do Senhor falando com você. Abra o seu entendimento, seu coração, sua mente para aceitar as verdades que Deus diz. Então, aceite Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador e você vai ter a vida eterna também. Então, Hebreus 5:9, ainda respondendo a 9ª pergunta, como pode o homem alcançar a salvação, diz assim: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tá vendo? Então, Jesus, ele se tornou o autor da salvação, através da morte dele, ele se tornou o autor da salvação para a humanidade. E para todos os que lhe obedecem. Essa palavra é uma palavra importantíssima no Evangelho, crucial, obediência, obediência. Então, todos também o que obedece a Cristo, né, eles ganham também essa salvação, porque é pela graça, mas obediência a Cristo é muito importante. A gente vai ter mais para frente um estudo falando sobre isso, para explicar melhor, que não é pelas obras, mas também não quer dizer que você não vai fazer sua parte, mas não é a sua parte que vai acrescentar, é porque você agora é um novo homem, então agora você vai fazer a sua parte desse novo homem, dessa nova vida. Então, a gente vai ter um estudo sobre isso, que explica cada detalhezinho para a gente poder entender, mas não podemos confundir, não é essa obediência que vai salvar, porque o que Cristo fez é perfeito, não precisa de nada que a gente faça para acrescentar. Quem somos nós, né? Imagine, Deus fez 50% e aí as nossas obras é mais 50%. Não, não é assim, mas na frente a gente vai entender melhor. Então, respondendo a 9ª pergunta, como pode o homem alcançar a salvação? Aceitando a Cristo, o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. Então, a gente chegou aqui no final. Olha, hoje eu consegui ser rápida, né? Em 18 minutos. E agora a gente vai fazer uma recapitulação do que a gente estudou até aqui. E eu fico muito feliz porque eu consegui ser objetiva. E assim também você pode depois sempre estar voltando no vídeo para você poder ver as perguntas, as respostas, dar pausa, pegar sua Bíblia, ler, medita. E se você ficou com alguma dúvida, não entendeu, você pode mandar uma mensagem aqui que eu vou responder, depois eu posso enviar o meu e-mail, o número de telefone para que a gente possa conversar pessoalmente. Então, se você tem alguma dúvida, você pode escrever aqui, tá bom? Então, vamos fazer uma recapitulação desde o começo até aqui. Após o homem pecar, Deus foi procurá-lo
e lhe deu a certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Após o pecado, a natureza humana ficou depravada e o coração corrompido. O Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no coração. A salvação depende de nossa fé em Cristo. Então, a nossa salvação depende de nossa fé em Cristo. E agora eu faço um convite para você para o próximo estudo, na próxima semana, o estudo número 5, e ele vai falar sobre fé, arrependimento e confissão, um tema muito bom, muito importante no Evangelho também, e eu te convido para o próximo estudo. Vamos fazer a nossa oração? Senhor Deus, obrigado porque aqui separamos um tempo da nossa vida para ouvir a Tua palavra, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, e agradecemos ao Senhor pelo plano da salvação, porque o homem, através da desobediência, fez com que o pecado entrasse no mundo e com o pecado a morte, e o Senhor enviou o Teu Filho amado Jesus para morrer em nosso lugar e trocar a vida eterna dele e nos dar, e assim nós voltamos a ter a vida eterna de novo. Obrigada, Senhor Deus, por esse presente maravilhoso que o Senhor nos deu. Nos abençoe, nos guarde, nos livre do mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo no coração e até a próxima semana.